Nunca imaginei que um pedaço de papel pudesse mudar tudo, mas foi exatamente isso que aconteceu quando encontrei a carta escondida no antigo álbum de fotos da minha avó. Era uma tarde preguiçosa de domingo, e eu estava ajudando-a a organizar décadas de memórias no sótão quando o envelope caiu. Estava desbotado, com meu nome escrito em sua caligrafia elegante. Meu nome é Sofia e, até aquele momento, achava que entendia meu lugar em nossa família. Eu estava errada. O que é isso, vó Helena? Perguntei, segurando o envelope e observando seu rosto atentamente. A forma como sua expressão mudou me disse que aquilo não era apenas outro cartão de aniversário esquecido. Ah, querida, ela disse suavemente, colocando de lado a pilha de fotos que estava organizando. Acho que você acabaria encontrando isso eventualmente. A carta estava datada de 3 anos atrás, justamente na época em que meu irmão Eduardo ficou noivo. Desdobrei o papel, que crepitou sob meus dedos trêmulos. Querida Sofia, começava, há coisas que você precisa saber sobre as escolhas de seus pais, especialmente em relação ao seu futuro. Enquanto eles separaram uma soma considerável para o casamento de Eduardo e seu futuro, descobri que não fizeram o mesmo para você. Isso não está certo, e não é sua culpa. Meu estômago afundou. Olhei para minha avó, que me observava com uma mistura de tristeza e determinação nos olhos. Continue lendo, ela incentivou baixinho. O dinheiro que era para seu fundo universitário, dinheiro que especificamente separei para você quando nasceu, foi redirecionado. Seu pai alega que é temporário, mas sei que não é. Há mais nessa história do que estão contando, e temo que vá além do simples favoritismo. As palavras ficaram embaçadas enquanto as lágrimas se formavam em meus olhos. Pensei em todas as vezes que minha mãe havia desviado das conversas sobre meu futuro, como ela mudava de assunto sempre que eu mencionava inscrições para a faculdade. Enquanto isso, o casamento de Eduardo no verão passado tinha sido um evento extravagante que fez nossa cidade inteira comentar por meses. Por que não me contou antes? Perguntei, minha voz mal passando de um sussurro. Vó Helena estendeu a mão através do espaço entre nós e segurou a minha. Porque você não estava pronta antes. Mas agora, aos 17 anos, você é grande o suficiente para entender e forte o suficiente para fazer algo a respeito. Fazer o quê, exatamente? Dobrei a carta cuidadosamente, tentando processar o que aquilo significava. Isso depende de você, querida, mas há algo mais que você deve saber. Ela hesitou, olhando para a janela do sótão. A explicação do seu pai sobre para onde foi aquele dinheiro não faz sentido. Tenho feito algumas investigações e o que encontrei. O som de portas de carro batendo a interrompeu. Pela janela empoeirada, pude ver meus pais estacionando na entrada. O cabelo perfeitamente arrumado de minha mãe brilhou sob a luz do sol enquanto ela saía do carro, já chamando meu nome. Sofia. Precisamos ir para casa. Os Mendonça vêm jantar e preciso que você ajude a arrumar tudo. Olhei para minha avó, sentindo o pânico crescer em meu peito. Por enquanto, nada, ela enfiou a carta no bolso da minha jaqueta. Haja normalmente, mas venha me ver amanhã depois da aula. Há mais que você precisa saber, e precisamos ter cuidado com a forma como vamos lidar com isso. Enquanto descia as escadas para encontrar minha mãe, minha mente estava a mil. A imagem de família perfeita que ela se esforçava tanto para manter de repente parecia um castelo de cartas pronto para desmoronar ao menor sopro, e pela primeira vez na minha vida, não tinha certeza se queria ajudar a mantê-lo de pé. Aí está você, a voz da minha mãe carregava aquele tom familiar de irritação controlada. O que estava fazendo lá em cima todo esse tempo? Forcei um sorriso, sentindo o peso da carta no meu bolso. Só ajudando a avó com algumas fotos antigas. Bem, apresse-se. Temos aparências para manter. Se ela soubesse quanto aquelas palavras de repente significavam para mim. Porque agora eu entendia que manter as aparências era tudo o que importava para ela, mesmo que custasse o futuro de sua filha, e essa realização mudou tudo. A visita dos Mendonça foi exatamente o que você esperaria, minha mãe se preocupando com aperitivos perfeitamente arranjados enquanto meu pai falava de negócios com o Sr. Mendonça. Não conseguia parar de pensar na carta queimando um buraco no bolso da minha jaqueta, pendurada no cabideiro. E como vai o Eduardo no novo emprego? Perguntou a senhora Mendonça, fazendo minha mãe brilhar de orgulho. Ah, ele já está sendo considerado para uma promoção.
O gerente de contas mais jovem que eles já tiveram, a voz da minha mãe transbordava satisfação. Sempre soubemos que ele estava destinado a grandes coisas. Espetei minha salada, empurrando um tomate cereja pelo prato. Mãe, eu queria conversar sobre as inscrições para a faculdade. Vocês souberam que o Eduardo está pensando em comprar uma casa? Ela continuou, me ignorando completamente. Naquele novo condomínio perto do clube de campo. Meu pai finalmente levantou os olhos de sua conversa. Falando em casas, devíamos contar a ele sobre os planos de reforma, Regina. Meu garfo bateu no prato. Planos de reforma? E quanto ao meu fundo para a faculdade? A sala ficou em silêncio. O sorriso da minha mãe congelou enquanto meu pai de repente ficou muito interessado em seu copo d'água. Sofia, minha mãe disse entre dentes cerrados, podemos discutir isso depois. Não, disse, me surpreendendo com minha firmeza. Acho que devemos discutir isso agora. Onde está meu fundo para a faculdade? A senhora Mendonça se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. O rosto da minha mãe ficou vermelho. Acho que devemos ir indo, disse o senhor Mendonça, levantando-se. Regina, Roberto, obrigado pelo jantar. Depois que eles saíram, minha mãe virou-se para mim. Como ousa nos envergonhar assim? O que deu em você? O que deu em mim? Ri, mas não havia humor nisso. Acabei de descobrir que vocês gastaram todo o meu futuro no casamento do Eduardo e agora em reformas da casa. Não é, meu pai começou, mas o interrompi. Não é o quê, pai? Não é verdade? Porque a avó Helena parece pensar diferente. Os olhos da minha mãe se estreitaram. Você andou falando com ela sobre os negócios da nossa família? Alguém tinha que me contar a verdade. Eu estava gritando agora, anos de ser negligenciada jorrando para fora. Vocês acharam que eu não notaria? Que eu simplesmente aceitaria quieta não ter futuro enquanto vocês jogam dinheiro no Eduardo? Seu irmão ganhou tudo que tem, minha mãe disparou. Ele trabalha duro, faz conexões, entende a importância de manter a posição da nossa família. Nossa posição? Gesticulei ao redor de nossa sala de jantar perfeitamente decorada. É só isso que você se importa? Como as coisas parecem. Chega, a voz do meu pai trovejou, fazendo nós duas pularmos. Sofia, vá para seu quarto. Discutiremos isso quando todos estiverem mais calmos. Não há nada para discutir, disse, empurrando a cadeira para trás. Vocês deixaram suas escolhas bem claras. Enquanto subia as escadas, meu celular vibrou. Uma mensagem do Eduardo: mãe diz que você está causando drama de novo. Cresce, mana. Respondi: como vai aquela promoção? Aquela que você contou para a mãe há 3 meses? Sua resposta foi imediata: não se atreva. Sorri, sentindo uma estranha sensação de poder. Meu irmão perfeito não era tão perfeito assim. Eu o tinha ouvido ligando bêbado para sua ex na semana passada, chorando sobre como estava prestes a ser demitido. Mas é claro que nossos pais não sabiam disso. No meu quarto, puxei a carta novamente, lendo-a pela 10ª vez. Havia algo mais aqui, algo maior que apenas favoritismo. As palavras da avó Helena sobre a explicação do meu pai não fazer sentido me incomodavam. Meu celular vibrou novamente, dessa vez era a avó Helena. Você está bem? Lembre-se, amanhã depois da aula. Há mais que você precisa saber. Ouvi meus pais discutindo lá embaixo, suas vozes chegando através do duto de aquecimento. Temos que contar algo a ela, Regina. Não contamos nada. Ela só está sendo dramática. Quando as reformas estiverem prontas e hospedarmos o evento beneficente, tudo ficará bem. E quando ela não puder ir para a faculdade? Quando ela descobrir o que realmente aconteceu com o dinheiro? Ela não vai descobrir. Ninguém vai. Trabalhamos muito duro para manter essa vida, Roberto. Não vou deixar ela arruinar tudo. Gravei a conversa deles no meu celular, minhas mãos tremendo. Qualquer coisa que estivessem escondendo, qualquer coisa que tivessem feito com o meu futuro, eu ia descobrir. E quando descobrisse, manter as aparências seria a menor das preocupações deles. Mal dormi aquela noite, e o dia seguinte se arrastou até que finalmente pude chegar à casa da avó Helena.
Quando cheguei, a encontrei em seu escritório, cercada por pilhas de papéis e documentos financeiros antigos. Tranque a porta, ela disse sem olhar para cima. Nunca a tinha visto tão séria. O que está acontecendo, vó? Larguei minha mochila e sentei em frente à sua escrivaninha. Ela deslizou uma pasta em minha direção. Seu pai veio até mim há 5 anos, pedindo para tomar emprestado contra seu fundo universitário. Disse que era temporário, apenas até alguns investimentos darem retorno. Ela pausou, suas mãos tremendo levemente. Eu deveria ter desconfiado. Dentro da pasta havia extratos bancários, registros de transferências e um acordo escrito à mão entre meu pai e minha avó. Mas o que chamou minha atenção foi um recorte de jornal datado de 3 anos atrás, empresa de investimentos local sob investigação por fraude. Pai trabalhava lá, sussurrei, as peças começando a se encaixar. Ele fez mais que trabalhar lá, Sofia. Ele estava envolvido na fraude. A investigação foi silenciosamente resolvida, mas custou tudo a ele, incluindo seu futuro. Meu celular vibrou, uma mensagem do Eduardo. Pai está procurando seus arquivos antigos do trabalho. Você pegou alguma coisa do escritório dele? Ignorei, meu coração batendo forte. O dinheiro da reforma não é para a reforma, vó Helena confirmou. Seus pais estão afundados na hipoteca. Estão tentando vender antes que o banco execute. A imagem da família perfeita se estilhaçou completamente. E o casamento do Eduardo, a casa nova dele. Fumaça e espelhos. Seu irmão está prestes a perder o emprego, mas sua mãe é orgulhosa demais para admitir qualquer coisa disso. Ela estendeu a mão para pegar a minha. Há algo mais. Seu pai. A porta do escritório chacoalhou. Mãe, você está aí? A voz do meu pai mandou gelo pela minha espinha. Vó Helena rapidamente varreu os papéis para dentro de uma gaveta. Só 1 minuto, Roberto. Ela se virou para mim, falando rapidamente. Há um pendrive na minha gaveta de joias, primeira gaveta do quarto. Pegue-o enquanto distrai o seu pai. Tem tudo o que você precisa saber. Escorreguei pela porta que conectava ao quarto bem quando ela abriu o escritório. A voz do meu pai atravessou a parede. A Sofia está aqui? O carro dela está lá fora. Estava, mas saiu. Esqueceu algo na escola. Volta logo. Encontrei o pendrive enterrado sob broches vintage e rapidamente o coloquei no bolso. Pela fresta da porta, podia ver meu pai andando de um lado para outro. Você contou alguma coisa para ela? Sobre o quê, Roberto? Sobre como você jogou fora o futuro dela ou sobre a outra coisa? Mãe, por favor. Não me venha com o mãe. Você fez suas escolhas, agora Sofia faz as dela. Ouvi gavetas sendo abertas no escritório. Onde estão os documentos? Seguros, vó Helena disse firmemente. Onde você não pode destruí-los como destruiu todo o resto. Meu celular vibrou novamente, dessa vez de minha mãe. Venha para casa imediatamente. Precisamos conversar sobre seu comportamento. Outra mensagem seguiu. Seu pai sabe que você pegou algo do escritório dele. Devolva agora e esqueceremos que isso aconteceu. Mas eu não tinha pegado nada, ainda. Eles estavam com medo do que eu poderia encontrar, o que significava que definitivamente havia algo para encontrar. Ouvi os passos do meu pai se dirigindo ao quarto. Coração acelerado, escorreguei para o banheiro e saí pela segunda porta para o corredor. Enquanto descia as escadas silenciosamente, o ouvi chamando meu nome. Sofia, sei que você está aqui em algum lugar. A voz da minha avó soou clara e forte. Deixe-a em paz, Roberto. Você já não causou danos suficientes? Consegui chegar ao meu carro, mãos tremendo enquanto ligava o motor. No espelho retrovisor, vi meu pai sair da casa, celular no ouvido, provavelmente ligando para minha mãe. O pendrive pesava em meu bolso enquanto eu me afastava. Meu celular continuava vibrando com mensagens e ligações, mas ignorei todas. Em vez disso, estacionei no estacionamento da biblioteca e peguei meu notebook. Era hora de descobrir que outros segredos minha família estava escondendo e por que estavam tão desesperados para me impedir de descobrir a verdade. Os arquivos no pendrive fizeram meu estômago revirar. Extratos bancários, e-mails e documentos revelavam uma teia de mentiras que se estendia por anos.
Meu pai não tinha apenas se envolvido na fraude de investimentos, ele a orquestrou. E as vítimas, principalmente clientes idosos que confiaram nele com suas economias de vida, incluindo minha avó. Minhas mãos tremiam enquanto rolava por uma sequência de e-mails entre meus pais de 3 anos atrás. Helena sabe demais. Precisamos lidar com isso cuidadosamente, dizia meu pai. Apenas mantenha-a feliz. O casamento vai distrair todo mundo, respondia minha mãe. As luzes fluorescentes da biblioteca zumbiam sobre minha cabeça enquanto eu conectava mais pontos. O casamento extravagante do meu irmão, as reformas da casa, até seu suposto novo emprego, todas elaboradas distrações para impedir as pessoas de olharem muito de perto para as finanças da nossa família. Meu celular acendeu com uma mensagem do Eduardo: seja lá o que você pensa que sabe, está errado. Venha para casa e podemos resolver isso. Digitei de volta: resolver o quê? A fraude ou só a aparência dela? Sua resposta veio rapidamente: você não entende o que está em jogo. Mas eu entendia. Entendia perfeitamente agora. A porta da biblioteca se abriu e rapidamente fechei meu notebook. Minha mãe entrou, escaneando o ambiente até me localizar. Seus saltos batiam contra o chão enquanto se aproximava, atraindo olhares desaprovadores dos outros frequentadores. Pegue suas coisas, ela sussurrou. Vamos para casa. Não me mexi. Por quê? Para você ajudar o pai a esconder mais evidências? Seu rosto perfeitamente composto rachou levemente. Você não tem ideia do que está lidando. Seu pai roubou da própria sogra, mantive minha voz baixa mas firme. Usou meu fundo universitário para cobrir seus rastros. Ela agarrou meu braço, suas unhas manicuradas se cravando. Tem gente observando, Sofia. Pessoas importantes. Você quer dizer, se as pessoas descobrirem que não somos realmente perfeitos, puxei meu braço. É isso que realmente assusta você, não é? Não o que o pai fez, mas o que os vizinhos podem pensar. Sua ingrata, ela se conteve, forçando um sorriso enquanto alguém passava. Seu pai cometeu erros, sim, mas tudo o que ele fez, fez por esta família. Não, disse, levantando-me. Ele fez por ele mesmo, e você ajudou. Meu celular vibrou novamente, desta vez era a avó Helena: não vá para casa. Venha até mim. É hora de você saber tudo. Minha mãe viu a mensagem. Sua avó está manipulando você. Ela está amargurada por quê? Porque o pai roubou a aposentadoria dela, coloquei minha mochila no ombro. Ou porque você ajudou a encobrir? Se você sair agora, ela sibilou, não se dê ao trabalho de voltar. Olhei para ela, realmente olhei, as roupas caras, a maquiagem perfeita, a necessidade desesperada de manter as aparências. Tudo parecia tão vazio agora. Tudo bem, disse simplesmente, e saí andando. Sofia, ela chamou atrás de mim, alto o suficiente para fazer as pessoas se virarem. Sofia, pare com isso agora mesmo. Mas continuei andando. No meu carro, encontrei mais mensagens do Eduardo. Mãe está surtando. Pai está falando em deixar o país. Seja lá o que a avó te contou, tem mais história. Liguei o motor, então hesitei. Uma última mensagem apareceu, esta do meu pai: posso explicar tudo. Me encontre no clube de campo. Só você e eu. Sem polícia. Polícia. Eu nem tinha pensado nisso ainda. Mas agora que ele mencionou. Saí do estacionamento, minha mente a mil. O clube de campo ficava na direção oposta da casa da avó Helena. Pai provavelmente já estava lá, esperando para me encantar ou ameaçar até que eu ficasse em silêncio. Mãe provavelmente estava ligando para todo mundo em seu círculo social, inventando alguma história sobre minha fase rebelde. E Eduardo, pela primeira vez me perguntei quanto ele realmente sabia, há quanto tempo estava ajudando eles a manter a fachada da família perfeita. Virei em direção à casa da avó Helena, mas não antes de fazer uma parada rápida. Aqueles arquivos precisavam estar em algum lugar seguro, onde minha família não pudesse alcançá-los. Porque agora eu entendia que isso não era apenas sobre meu futuro Animore. Era sobre justiça para todos que eles haviam prejudicado ao longo do caminho. Cheguei à casa da avó Helena e encontrei o carro do Eduardo já na entrada. Meu estômago afundou.
Através da janela da sala, podia vê-lo gesticulando animadamente enquanto vó sentava calmamente em sua poltrona, braços cruzados. Respirando fundo, entrei pela porta destrancada. Só preciso fazer isso desaparecer, Eduardo estava dizendo. Podemos encontrar algo que funcione para todos. Como você encontrou algo que funcionasse para todos aqueles aposentados que o pai enganou? Perguntei, fazendo-o girar. Sofia. Seu sorriso confiante habitual parecia forçado. Você não entende o que está acontecendo aqui. Entendo perfeitamente. Puxei meu celular, mostrando a gravação do pendrive. Quer ouvir o pai explicando para seu sócio como eles poderiam redistribuir o fundo de aposentadoria da avó? O rosto de Eduardo empalideceu. Onde você conseguiu isso? Importa? O que importa é o que está nele. Me virei para a avó Helena. Você sabia que o Eduardo estava ajudando eles a encobrir? Claro que eu sabia, ela disse baixinho. Assim como sabia que seu pai estava planejando deixar o país esta noite. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Ele já foi, não é? Ela perguntou a Eduardo, que não encontrava seu olhar. É por isso que você está aqui. Controle de danos. Meu celular vibrou com uma mensagem da mãe: seu pai te ama. Lembre-se disso quando ouvir o que as pessoas dizem sobre ele. Você sabia, disse para Eduardo, as peças se encaixando. Sabia o tempo todo. O emprego falso, as despesas do casamento, tudo era para ajudar o pai a esconder o dinheiro. Eu estava protegendo nossa família, ele disparou. Alguém tinha que fazer isso, e você estava ocupada demais se sentindo mal por si mesma para ver o quadro maior. O quadro maior, vó Helena se levantou, sua voz afiada, é que seu pai roubou de pessoas que confiavam nele. Pessoas que perderam tudo enquanto você tinha seu casamento chique e sua mãe planejava seus eventos beneficentes. Meu celular continuava vibrando, mensagens da mãe sobre lealdade familiar, sobre manter segredos, sobre aparências. Desliguei-o. O que você quer? Eduardo me perguntou, sua voz baixa. Dinheiro? Posso conseguir dinheiro para a faculdade. Só delete esses arquivos e esqueça tudo isso. Ri, mas saiu mais como um soluço. Você ainda não entende. Isso não é mais sobre dinheiro. Então sobre o que é? Ele jogou as mãos para cima. Vingança? Você quer destruir nossa família porque mamãe e papai demonstraram favoritismo? Não, vó Helena respondeu por mim. É sobre justiça. Para todos que seu pai machucou, incluindo sua irmã. O celular de Eduardo tocou, o toque da mãe. Ele ignorou. Se esses arquivos vierem à tona, perdemos tudo. A casa, nossa reputação, tudo que mamãe e papai trabalharam para conseguir. Você quer dizer roubaram? Corrigi. Tudo bem. Sim, pai roubou o dinheiro. Sim, eu ajudei a encobrir. Sim, mãe gastou seu fundo universitário no meu casamento para manter as aparências. É isso que você queria ouvir? A porta da frente se abriu. Mãe estava lá, rímel borrado de chorar. O que quer que você esteja pensando em fazer? Eu já fiz, disse baixinho. Enviei cópias de tudo para a polícia, os jornais e os antigos clientes do pai. A cor sumiu de seu rosto. Você não fez isso. Fiz. Minha voz estava firme apesar das minhas mãos tremerem. Logo depois que descobri que pai estava planejando fugir. Eduardo avançou para pegar meu celular, mas vó Helena se colocou entre nós. Está feito, ela disse firmemente. A verdade está exposta agora. Todos temos que viver com isso. Mãe afundou em uma cadeira, sua postura perfeita finalmente quebrando. Como você pôde fazer isso conosco? Ela sussurrou. Como pôde fazer isso comigo? Como vocês puderam fazer isso comigo? Rebati. Com a avó? Com todas aquelas pessoas que confiaram no pai? O som de sirenes da polícia à distância fez Eduardo praguejar. Mãe começou a chorar de verdade, mas tudo que eu sentia era uma estranha sensação de paz. Vou ficar aqui com a avó, anunciei. Vocês podem ir para casa e esperar a polícia ou fugir como o pai fez. A escolha é de vocês. Enquanto eles saíam, mãe ainda chorando, Eduardo silencioso pela primeira vez, vó Helena apertou minha mão. Você está bem?
Observei pela janela enquanto seus carros se afastavam. Não, admiti. Mas vou ficar. As notícias explodiram mais rápido do que eu esperava. Na manhã seguinte, a fachada de nossa família estava estampada em todos os sites de notícias locais. Proeminente consultor financeiro foge do país em meio a alegações de fraude. Abaixo das manchetes havia fotos do casamento de Eduardo, nossos sorrisos de família perfeita agora parecendo mais uma careta. Meu celular não parava de tocar desde o amanhecer, antigos amigos da família, repórteres, até clientes antigos do pai querendo saber se eu sabia onde ele tinha escondido o dinheiro deles. Eu não tinha respostas para eles. Você deveria comer alguma coisa, vó Helena disse, colocando um prato de torradas ao meu lado. Eu estava olhando para meu laptop há horas, assistindo a imagem cuidadosamente construída de nossa família desmoronar em tempo real. Eduardo perdeu o emprego, disse, rolando por outra notícia. Mãe está sendo interrogada pela polícia. Congelaram todas as contas deles. Bom. É mesmo, olhei para ela. Eu queria justiça, mas agora as pessoas estão dizendo coisas horríveis sobre nós online. Antigos amigos estão nos chamando de criminosos. Até pessoas que não estavam envolvidas estão sofrendo. A campainha tocou. Pela janela, vi Eduardo na varanda, não parecendo em nada com o filho de ouro com quem cresci. Suas roupas de marca estavam amarrotadas, seu cabelo despenteado. Eu cuido disso, vó Helena disse, mas a impedi. Não, eu preciso. Quando abri a porta, Eduardo não esperou por um convite. Eles estão vendendo a casa, ele disparou. Mãe está sendo despejada. Todas as minhas contas estão congeladas. Não consigo nem comprar comida. Bem-vindo ao meu mundo, disse, mas a satisfação que eu esperava sentir não veio. É isso que você queria? Sua voz falhou. Destruir tudo? Vocês mesmos destruíram, ele riu amargamente. A verdade é que pai fugiu, mãe está tendo um colapso, nosso nome está arruinado. E para quê? Para você se vingar? Antes que eu pudesse responder, meu celular vibrou com uma notificação de notícia. Meu coração parou quando vi a manchete, última hora, Roberto Almeida encontrado morto em hotel no México. O mundo inclinou. Eduardo agarrou meu celular, seu rosto perdendo a cor enquanto lia. Aparente suicídio, ele sussurrou. Ele deixou uma carta. Cambaleei para trás, batendo na parede. Isso não era para acontecer. Eu queria justiça, não isso. Está feliz agora? A voz de Eduardo estava vazia. Conseguiu o que queria. Pai está morto, mãe provavelmente vai para a cadeia, e eu estou dormindo no meu carro porque congelaram minhas contas. Ele não, as palavras ficaram presas na minha garganta. Eu nunca quis. Mas você fez mesmo assim? Ele jogou meu celular de volta para mim. Parabéns, Sofia. Você não é mais a filha esquecida. Agora você é aquela que destruiu a família Almeida. Ele saiu antes que eu pudesse responder. A porta bateu atrás dele. Escorreguei pela parede, minhas pernas cedendo. Vó Helena apareceu ao meu lado, seu rosto grave. Isso não é sua culpa. Não é, minha voz soava estranha, distante. Eu queria que eles pagassem pelo que fizeram conosco, mas agora pai está morto, mãe está enfrentando acusações e Eduardo está sem teto. Como isso é justiça? Seu pai fez suas escolhas muito antes de você expor tudo, ela disse firmemente. O que aconteceu depois é culpa dele, não sua. Mas enquanto eu sentava ali, lendo a cobertura da morte do meu pai, não tinha tanta certeza. A vingança que eu queria agora parecia vazia, manchada. Eu tinha vencido, mas a que custo? Meu celular acendeu com outra ligação, o número da mãe. Sua foto de contato mostrava nós duas no casamento do Eduardo, ambas sorrindo, ambas fingindo que tudo era perfeito. Deixei tocar. O que eu faço agora? Perguntei à avó Helena, me sentindo mais perdida que nunca. Ela não respondeu imediatamente, e quando fez, suas palavras não eram o que eu esperava. Às vezes, destruir algo quebrado é a única maneira de reconstruí-lo adequadamente. Mas enquanto sirenes da polícia soavam à distância, dirigindo-se ao que costumava ser minha casa, eu me perguntava se algo poderia ser reconstruído dessas cinzas e, mais importante, se deveria ser. Uma semana após a morte do pai,
me vi parada em nossa antiga casa, observando mãe empacotar suas roupas de marca para a liquidação ordenada pelo tribunal. A grande escadaria onde tínhamos tirado tantas fotos de família perfeita agora parecia um monumento às mentiras. Estão me deixando ficar com uma mala, ela disse, sem olhar para mim. Todo o resto vai para o fundo das vítimas. Peguei uma foto emoldurada da comoda, a formatura do Eduardo. Onde ele está morando? No carro, pelo que soube, ela dobrou uma blusa de seda com mãos trêmulas. Embora ele não atenda mais minhas ligações também. Mãe, não. Ela finalmente se virou para me encarar. Não finja que se importa agora. Você conseguiu o que queria. Estamos arruinados, seu pai está morto. Justiça servida, certo? Antes que eu pudesse responder, a porta da frente bateu. A voz do Eduardo ecoou escada acima. Mãe, você precisa ver isso. Ele rompeu no quarto, agitando papéis. Seus olhos se estreitaram quando me viu. O que ela está fazendo aqui? O que foi? Mãe perguntou. A carta de suicídio do pai não foi suicídio. O mundo inclinou novamente. O quê? A polícia encontrou evidências no quarto de hotel dele, Eduardo continuou. Ele foi assassinado. Alguém que perdeu tudo no esquema de investimentos dele. Encontraram e-mails ameaçando, dizendo que o fariam pagar. Mãe arrancou os papéis dele, seu rosto empalidecendo. Mas isso significa... Significa que o pequeno plano de vingança da Sofia conseguiu o pai morto, Eduardo cuspiu. Como se sente, mana? Ainda parece justiça? Agarrei os papéis, escaneando-os rapidamente. Essas ameaças são datadas de antes de eu expor qualquer coisa. Antes mesmo de eu saber sobre a fraude. Porque pai sabia que estava chegando, mãe sussurrou. Ele sabia que estavam se aproximando. Por isso ele... Ela parou, realização nascendo em seus olhos. Por isso ele o quê? Exigi. Porque ele transferiu tudo para meu nome, ela disse baixinho. A casa, as contas, ele me fez cúmplice para se proteger. O celular do Eduardo vibrou. Seu rosto ficou cinzento enquanto lia a mensagem. A polícia encontrou mais documentos no quarto do pai. Registros de outros esquemas voltando anos atrás. Nomes, datas, mãe, seu nome está em todos eles. Porque ele me preparou, ela respirou. Ele sabia que viriam atrás dele, então garantiu que eu levaria a culpa. A fachada da família perfeita rachou completamente. Mãe afundou em sua cama, décadas de negação desmoronando. Eu pensei que se mantivéssemos as aparências, tudo ficaria bem. Enquanto eu pagava o preço, disse. Eu e a avó Helena, e todas aquelas outras pessoas. Me desculpe, ela sussurrou, e pela primeira vez na minha vida, acreditei nela. Eu estava tão preocupada com nossa aparência que não conseguia ver no que tínhamos nos tornado. Eduardo deslizou pela parede. E agora? O que fazemos? Puxei meu celular, mostrando o e-mail que tinha recebido aquela manhã. Entrei na faculdade de artes. Bolsa integral para fotografia. Como? Eduardo perguntou. Meu portfólio, fotos de nossa família perfeita desmoronando. Os jurados chamaram de uma exploração crua de fachada versus realidade. Mãe soltou um som entre riso e soluço. Usando nossa destruição para construir seu futuro. É apropriado. Talvez seja tudo que podemos fazer agora, disse. Parar de fingir. Começar de novo. Construir algo real pela primeira vez. Eduardo se endireitou. Consegui um emprego. Nada chique, só como bartender, mas é trabalho honesto. E eu estou me declarando culpada, mãe acrescentou baixinho. Chega de esconder. Ficamos ali, nas ruínas de nossa vida perfeita, 3 sobreviventes de um desastre que nós mesmos criamos. Não vamos ficar bem por um tempo, disse finalmente. Mas talvez possamos ser reais. Mãe assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Real é melhor que perfeito. Pela janela, eu podia ver as placas de leilão sendo colocadas em nosso jardim da frente. O fim de uma história, talvez, mas também o começo de outra.
6 meses depois, me vi em uma pequena galeria cercada por fotografias em preto e branco. Minha primeira exposição, Fachadas, estava chegando ao fim. As imagens contavam nossa história, as fotos de família perfeita justapostas com as consequências de nosso colapso. Quartos vazios em nossa antiga casa, mãe em seu uniforme da prisão, Eduardo dormindo em seu carro. É brutal, uma voz disse atrás de mim. Me virei e encontrei Eduardo, diferente em seu uniforme de bartender, mas honesto. Obrigada por me deixar usar as fotos. Ele deu de ombros, mãos nos bolsos. O mínimo que eu podia fazer depois de tudo. Ficamos diante da peça central, uma imagem dividida. De um lado, nossa família em seu casamento, do outro, as 4 cadeiras vazias na sentença da mãe. 3 anos, ele disse baixinho. Poderia ter sido pior. Ela finalmente assumiu a responsabilidade. Visitou? Perguntei. Uma vez. Ela parece diferente. Menor sem todas as roupas de marca e maquiagem. Mas mais real, de alguma forma. Vó Helena apareceu ao nosso lado, apoiando-se em sua bengala. Sua mãe ligou ontem. Ela está ensinando outros detentos sobre educação financeira, tentando ajudá-los a evitar os erros que ela cometeu. Irônico, Eduardo murmurou. Ou apropriado, rebati. Às vezes você tem que perder tudo para encontrar seu propósito. Uma jovem se aproximou de nós, caderno na mão. Senhorita Almeida? Sou do jornal da universidade. Você diria que seu trabalho é sobre vingança? Sobre se vingar de sua família? Antes que eu pudesse responder, outra voz interrompeu. É sobre verdade. Todos nos viramos. Mãe estava lá em roupas simples, cabelo sem estilo, uma guarda discretamente esperando junto à porta. Ela tinha conseguido liberação temporária para a exposição. Mãe? Eduardo deu um passo à frente, então parou, inseguro. O tribunal aprovou algumas horas, ela explicou. Eu precisava ver isso. Ver o que realmente éramos. Ela percorreu a galeria, estudando cada foto, parando em uma do escritório vazio do pai. Tocou a moldura gentilmente. Ele nunca teria mudado, teria? Não, vó Helena disse firmemente. Mas você mudou. Mãe se virou para mim, olhos marejados. Seu pai morreu fugindo da verdade. Eu estou encarando-a. É mais difícil, mas melhor. Por que você veio? Perguntei. Porque isso, ela gesticulou para as fotos, não é mais sobre vingança. É sobre reconstruir, e eu queria fazer parte disso, mesmo que só por um momento. Eduardo limpou a garganta. Fui promovido a bartender-chefe. Pequenos passos, mas honestos. Mãe sorriu levemente. A galeria estava fechando, a guarda se aproximou indicando que era hora. Mãe abraçou Eduardo desajeitadamente, então se virou para mim. Estou orgulhosa de você, ela disse. Não por destruir nossa fachada, mas por construir algo real das ruínas. Depois que ela saiu, vendi a última fotografia, as cadeiras vazias na sentença dela. O comprador, um colecionador de arte, perguntou o que a peça significava. É sobre ausência, disse. Mas também sobre presença. Às vezes o que está faltando te mostra o que realmente importa. Mais tarde naquela noite, na casa da avó Helena, minha casa agora, encontrei uma carta da mãe. Dentro havia uma foto familiar, eu aos 5 anos, antes que a obsessão pela família perfeita tomasse conta. No verso, ela tinha escrito: continue mostrando a verdade. Dói, mas cura. Prendi-a na minha parede, junto com minha carta de aceitação da Faculdade de Arte e o recorte do jornal sobre a morte do pai. Não como troféus de vingança, mas como lembretes de que às vezes a justiça vem de formas inesperadas. Eduardo me mandou mensagem mais tarde. Mãe parecia bem. Diferente, mas bem. Talvez todos precisássemos nos despedaçar para nos reconstruir, pensei em responder, mas em vez disso apenas olhei pela janela para o céu noturno. A família perfeita tinha acabado, mas algo mais autêntico estava tomando seu lugar. Não inteiro ainda, talvez nunca fosse, mas real. E real, eu aprendi, era melhor que perfeito qualquer dia.